Bom dia, hoje 22 de julho, sexta-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, são a confiança da indústria, tem também dados de inadimplência que recuaram, isso bom para bancos, tá? Vale a atenção hoje para bancos, e também um programa de concessões como destaque. Lá fora, dados de PMI e entrevista do Kuroda afetam as bolsas. No nosso relatório matinal estão ali os destaques, e a performance dos indicadores futuros, maioria operando em alta nos Estados Unidos e também uma boa parte ali da Europa que também estava operando em alta. Para falar sobre todos esses dados e indicadores divulgados hoje, convido aqui ontem também à noite, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Excelente sexta-feira para você. Muito obrigado, Celso. Bom dia a todos. É na semana agora, então, alguma cautela vindo do mercado externo por conta desses dois pontos, principalmente. A gente já esperava que os indicadores de confiança, os indicadores de PMI fossem ser afetados pelo referendo do Reino Unido, e foi isso que aconteceu. O PMI composto do Reino Unido, aquele que contempla tanto industrial quanto serviços, já é a junção real final. Ele recuou de 52,4 para 47,7. Só para quem não lembra, abaixo de 50 indica contração nos próximos meses, acima de 50, expansão na atividade. Então, PMI recuou de 52,4 para 47,7 em julho, menor patamar desde abril de 2009. Então, desde a crise que o PMI não ia para um patamar tão baixo quanto chegou agora. O outro ponto que está deixando as bolsas cautelosas no exterior foi com a entrevista ontem do Kuroda, o presidente do BOJ, Banco Central do Japão, e ele meio que afastou um pouco as possibilidades de um relaxamento monetário mais forte, que nem todos estão falando. Ele jogou um pouco de água fria na expectativa dos investidores, disse que não pode sair simplesmente expandindo a oferta monetária, porque daria um efeito contrário. Ele acredita que não é necessário, pelo menos agora. Isso é uma postura que ele ressaltou bastante ao longo desse último semestre, Eles cortaram a taxa de juros, deixaram a taxa de juros negativas em janeiro. Depois disso, a postura do Kuroda foi sempre essa. Só que depois do referendo do Reino Unido, tinha uma expectativa muito forte dos mercados de que ele mudasse essa postura. O Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, ele já mudou totalmente a sua postura, falando em um estímulo fiscal que deve estar para acontecer, ser anunciado nos próximas semanas. Então, todo o mercado acreditava que o Kuroda também adotaria essa postura. Ontem ele falou contrário a isso. Bom, na semana que vem a gente vai ter reunião do Banco do Japão, na quinta para sexta-feira, e a gente vai saber realmente se o Kuroda está, de fato, com essa postura igual a de todo o primeiro semestre, ou se ele mudou, que nem boa parte do mercado acredita que ele vai ter que fazer. Indo para um último destaque internacional, PMI composto agora da zona do euro inteira, foi menos afetada do que o Reino Unido, até em linha com o que o Mario Draghi disse ontem depois da reunião do Banco Central Europeu, de que acreditava que o referendo ia ter um efeito um pouco maior do que realmente ele acredita que vai ter. Mas, de qualquer forma, o PMI atingiu o menor nível em 18 meses, passando de 53,1 para 52,9 no mês de julho. Sendo que o PMI de serviços ficou praticamente estável, passando de 52,8 para 52,7. E o PMI industrial passou de 52,8 para 51,9. Olhando para os dois principais destaques da região, PMI composto da Alemanha passou de 54,4 para 55,3, então avançando forte. E na França também uma alta expressiva, passando de 49,6 para estabilidade, exatamente 50, o PMI da França. Então as duas maiores economias da região tiveram um resultado positivo, mesmo depois do Brexit, mesmo depois do referendo do Reino Unido. 3 destaques domésticos agora, a gente já devolve para o Celso aqui. Um foi o indicador, a prévia da confiança da indústria divulgada hoje pela FGV, indica a quinta alta seguida do indicador. Então o indicador a confiança da indústria passaria de 83,4 para 86,9, uma alta bem forte no mês de julho. Então a quinta alta, maior nível desde 2014, se confirmado. Olhando para os componentes do indicador, a gente teria a situação atual avançando 3,8 pontos, então é importante, porque nas últimas altas da confiança da indústria, sempre a expectativa que está puxando muito, dessa vez a confiança da situação atual deu uma alta expressiva, e até maior do que o das componentes de expectativas, que teve uma alta só de 3,1 pontos, mas também é muito forte, de qualquer forma. Mas esse é o ponto interessante, que a situação atual sempre estava tendo uma alta na margem, agora teve uma alta bem forte. E por último, a FGV também apresentou o nível de capacidade instalada da indústria, que subiu 0,4 pontos percentuais, indo para 74,3% em julho. Os dois destaques dos jornais ficam com a Serasa Experian mostrando uma queda no número de inadimplentes, passando de 60 milhões para 59, então uma primeira queda em 18 meses, destacando que a faixa que mais concentra inadimplência é entre 18 e 25 anos.
e que o que cresceu bastante foi o esforço das famílias para não se endividar tanto. E por último, o jornal O Globo mostra que o pacote de concessões, o programa de concessões, né, a parceria de investimentos, será mais modesto do que esperado, ao menos em 2016. Então muita coisa deve ser postergada para 2017. Eles falam do ministro Maurício Quintela, ministro dos Transportes, que ele já está acreditando mais que o grosso do pacote vai para os próximos anos. Diz que realmente para esse ano provavelmente os aeroportos ele consiga realmente iniciar as concessões, mas que realmente boa parte da carteira de investimentos vai ter que ser postergada. Então vai ser um pouco mais modesto, lembrando que eles falavam em 15 rodovias, ferrovias, portos, agora deve ser só os aeroportos e algumas rodovias. Ele destacou que grande parte dessa postergação desse programa mais modesto fica pelo BNDES tendo uma participação menor, agora, então necessitando a revisão de muitos dos modelos que eles tinham anteriormente, agora revisando tudo para estar em mais investidores, principalmente investidores estrangeiros. Bom, agora fiquem com o Celso, aproveitem bastante o final de semana, que semana que vem a gente está aqui de novo. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Como ele disse aqui, né, confiança da indústria melhorando, né, taxa de utilização da capacidade também subindo, ou seja, já esperando vendas melhores e também inadimplência menor, o que ajuda bancos. Falando sobre fluxo a monitorar, já falando de bancos, essa melhora na inadimplência é bom para bancos, a gente segue extremamente otimista com Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Inclusive Itaú e Banco do Brasil estão na nossa carteira semanal recomendada. Brasil Foods, né, uma oferta de $1,5 bilhão, que eles estão pensando ali num IPO, né, da empresa que eles chamam de Sadia, né, deve ser Sadia lá, até pelo nome, que é no Oriente Médio, Halal. A abertura de capital dessa companhia poderia acrescentar aí um caixa para Brasil Foods de $1,5 bilhão. A gente não gosta do ativo, principalmente pela exposição no mercado doméstico, que vem sofrendo bastante com a troca de produtos com menor valor agregado. Além disso, a Petrobras falando que pode sim dividir a BR Distribuidora para poder vender em partes o ativo, né, mas isso não afeta tanto a Petrobras. Tem também a Eletrobras falando sobre a renovação de algumas concessões de distribuidoras para venda, privatização. Além disso, no nosso relatório matinal, temos a prévia operacional da Gafisa. A Tenda veio bem, né, que ela é controladora da Tenda, mas a parte da Gafisa média e alta renda foi ruim, demonstrando aí que só a parte, né, da Tenda vem apresentando um desempenho positivo. A gente segue cético com o setor e com Gafisa também. Qualicorp, né, o fundo Caroline, informou que não tem interesse em realizar a oferta pela companhia. Muitas informações, rumores de que o Caroline poderia comprar a companhia e fechar a capital, fez com que a ação subisse muito. Ela pode sim devolver um pouco hoje essa forte alta, muito por conta do Caroline desmentindo isso. E destaque na nossa mesa de aluguel para Copel, Marco Polo, Taesa, TIM, Vivo, Vale 5, Petro 4, Tecnisa e Fibria. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que na Arena do Investidor, 3 profissionais altamente qualificados para ajudar você a investir melhor, ainda mais nesse período agora de volatilidade da Bolsa Brasileira e do dólar também. Uma excelente sexta-feira a todos. A gente volta na reunião matinal na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá.